homem que rasgava leões com as próprias mãos, que derrotava exércitos inteiros sozinho, e que no final da sua vida derrubou um templo, levando consigo milhares de inimigos. Essa é a impressionante e trágica história de Sansão, o homem mais forte da Bíblia. Mas o que podemos aprender com a sua jornada de poder, paixão e queda? Prepare-se, porque a vida de Sansão é muito mais do que apenas uma demonstração de força bruta. A história de Sansão começa com um milagre. Em uma época em que Israel sofria sob o domínio dos filisteus, um anjo do Senhor apareceu a uma mulher estéril, chamada Manoá. A mensagem era divina e clara. Ela daria à luz um filho, mas não seria um filho qualquer. Ele seria um nazireu desde o nascimento, uma pessoa consagrada a Deus de uma maneira especial. Havia 3 regras estritas que ele deveria seguir por toda a vida: não beber vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, não tocar em nada impuro, e a mais famosa de todas: nunca, jamais, cortar o seu cabelo. Este cabelo não era mágico, mas sim o símbolo visível da sua aliança com Deus. E era dessa aliança que vinha a sua força sobrenatural. O menino nasceu e foi chamado de Sansão. E o Espírito do Senhor começou a agir sobre ele desde cedo, preparando-o para sua missão de libertar Israel. Ainda jovem, a força de Sansão já se manifestava de formas espetaculares. Certa vez, enquanto caminhava pelos vinhedos, um leão jovem e feroz veio rugindo em sua direção. Sem nenhuma arma nas mãos, apenas com o poder que Deus lhe deu, Sansão rasgou o leão ao meio como se fosse um cabrito. Esse foi apenas o começo. Sua força se tornou uma lenda, e os filisteus, inimigos de Israel, começaram a temê-lo. Em outro episódio famoso, após uma série de conflitos, ele foi cercado por 1000 soldados filisteus. Sozinho e amarrado, ele clamou a Deus. As cordas se romperam como se fossem fios queimados. E, pegando uma queixada de jumento que encontrou no chão, ele avançou contra o exército. Sozinho, com aquele osso como arma, ele derrotou 1000 homens. O nome de Sansão ecoava por toda a terra, um símbolo de esperança para Israel e de terror para seus opressores. Ele era o campeão escolhido por Deus, um exército de um homem só. Apesar de sua força física quase ilimitada, Sansão tinha uma vulnerabilidade, uma fraqueza que seria sua ruína. Ele se deixava levar facilmente por suas paixões, especialmente por mulheres estrangeiras, do povo filisteu, os inimigos declarados de Israel. Essa fraqueza o colocou em situações perigosas várias vezes, mas nenhuma seria tão fatal quanto o seu envolvimento com uma mulher do Vale de Sorek, chamada Dalila. Os líderes filisteus viram nela a oportunidade perfeita. Eles a procuraram e ofereceram uma fortuna, uma quantidade absurda de prata, para que ela seduzisse Sansão e descobrisse o segredo da sua força descomunal. Eles sabiam que não podiam vencê-lo pela força. Então, decidiram usar a astúcia e a traição, explorando a maior fraqueza do homem mais forte do mundo, seu coração. Dalila aceitou a proposta e começou sua missão. Com charme e insistência, ela perguntava a Sansão, dia após dia: "Conte-me, por favor, qual é o segredo da sua grande força e como você poderia ser amarrado e dominado?" 3 vezes Sansão a enganou, dando respostas falsas. Ele disse para amarrá-lo com cordas de arco novas, depois com cordas que nunca foram usadas, e por fim, tecendo suas tranças no tear. Em cada uma dessas vezes, Dalila o entregava aos filisteus que estavam escondidos, mas ele se libertava com facilidade. Contudo, Dalila não desistiu. Ela o pressionou diariamente, com palavras e queixas, dizendo que ele não a amava de verdade por não confiar nela. Sua insistência foi tanta que a alma de Sansão se angustiou até a morte. Finalmente exausto, ele cedeu. Ele abriu seu coração e revelou todo o segredo. "Nenhuma navalha jamais passou pela minha cabeça, pois sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se meu cabelo for cortado, minha força se afastará de mim,
e me tornarei fraco como qualquer outro homem. Ele quebrou o pacto. Enquanto Sansão dormia em seu colo, Dalila chamou um homem para cortar as 7 tranças do seu cabelo. A aliança com Deus foi quebrada, e o Espírito do Senhor se retirou dele. Quando os filisteus vieram, Sansão tentou se levantar como das outras vezes, mas sua força havia desaparecido. Ele foi capturado, teve seus olhos vazados e foi levado como um troféu para Gaza, onde foi forçado a girar um moinho como um escravo, humilhado diante daqueles que antes o temiam. Cego, escravizado e humilhado, parecia ser o fim trágico do herói de Israel. Seu cabelo, porém, começou a crescer novamente. Os filisteus, celebrando sua vitória, organizaram uma grande festa em honra ao seu deus, Dagom, a quem atribuíam a captura de Sansão. Milhares de pessoas lotaram o templo para celebrar e zombar do campeão caído. Eles o levaram para o centro do templo, para que pudessem se divertir às suas custas. Foi nesse momento de profunda humilhação que Sansão fez sua última oração. Ele pediu ao jovem que o guiava para colocá-lo entre as 2 colunas centrais que sustentavam todo o templo. Ali, com as mãos apoiadas nos pilares, ele clamou a Deus: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, por favor, dá-me força só mais esta vez, e que eu me vingue dos filisteus por meus 2 olhos. Com um grito poderoso, ele empurrou as colunas com toda a força que Deus lhe concedeu naquele momento final. O templo inteiro desabou, matando todos que estavam nele, incluindo os principais líderes dos filisteus. Na sua morte, Sansão matou mais inimigos do que em toda a sua vida. A história de Sansão é uma poderosa lição sobre dons e responsabilidades. Ele nos mostra que não importa o tamanho da sua força, o tamanho do seu talento ou do dom que Deus lhe deu. Se não houver disciplina, sabedoria e, acima de tudo, fidelidade à aliança que nos sustenta, até o mais forte pode cair. A fraqueza de Sansão não estava em Dalila, mas em sua própria incapacidade de controlar suas paixões e de honrar seu propósito. Mas sua história também é uma incrível demonstração da graça e do poder redentor de Deus. Mesmo no seu ponto mais baixo, cego e derrotado, quando Sansão se voltou para Deus em arrependimento, ele o ouviu. Deus usou seu último ato para cumprir seu propósito soberano, libertando Israel de uma forma dramática e inesquecível. E você? Já parou para pensar em qual é a sua maior força? E qual é a sua maior fraqueza? A vida de Sansão nos convida a refletir sobre como usamos os dons que recebemos e onde colocamos nossa confiança. Deixe seu comentário aqui embaixo. Queremos muito saber a sua opinião. Se você gostou dessa história e da reflexão, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhar essa mensagem poderosa com seus amigos. Obrigado por assistir e até a próxima.